Bom, eu na verdade eu sou o funcionário mais antigo da Cylance aqui no Brasil. Eu comecei há 3 anos atrás. Eu junto com o Robert Dyer, que é o nosso vice-presidente, a gente iniciou a Cylance na América Latina. A gente partiu literalmente do zero, não existia nenhum cliente. Base instalada, a gente tinha alguns clientes multinacionais, né, que tinham o Cylance já na América Latina, mas não tinha nenhum canal, não tinha nenhum cliente, a gente começou praticamente do zero. Né? Hoje a gente tem uma operação, a Cylance tem uma operação na América Latina, né, só o lado da Cylance, mais ou menos umas 6, 7 pessoas, e a gente tem clientes em mais de 15 países na região. Tá? Então a gente teve um crescimento, a gente teve muito êxito nesse processo de trazer a inteligência artificial, esse novo modelo de proteção para o mercado latino-americano. Tá? Bom, o que eu vou falar aqui hoje? Né? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da console. A Cylance já começa de uma maneira diferente. Né? Ela é um antivírus que a console está 100% no cloud. Então, os clientes não precisam se preocupar em ter um servidor de gerenciamento, né? Fazer um investimento em máquina, esse tipo de coisa, porque a gente está 100% no cloud. E um detalhe, para os clientes Brasil, essa console, na verdade, ela está na Amazon São Paulo, tá? Na AWS São Paulo. Então a gente fechou, alguns anos atrás, um projeto muito grande no Brasil que exigiu que a gente migrasse essa infraestrutura para o Brasil, por questões legais de... Esse cliente não era possível, na época, manter nenhum dado fora do Brasil. Então a gente já tem essa infraestrutura toda no Brasil. Bom, aqui basicamente a gente tem a console da Cylance. Ela é uma console muito fácil, muito intuitiva de se utilizar. A única coisa que eu preciso é de um pequeno agente que eu instalo nas máquinas, e esse agente vai então se comunicar com a nossa console, vai receber as políticas. É uma console muito fácil de utilizar. Na verdade, você tem uma série de botões aqui, onde você pode verificar detalhes das detecções, os arquivos que foram identificados. Né? Então aqui um exemplo de um arquivo que foi identificado. Você tem um score que diz qual que é o nível de risco desse arquivo. Nesse caso a gente tem um arquivo com o nível 100. Né? E eu tenho informações de onde esse malware foi identificado. Inclusive eu posso, por exemplo, eu tenho um link aqui onde eu posso verificar no VirusTotal quais os outros antivírus que identificam esse malware aqui também como código malicioso. Né? Então se eu clicar lá, ele vai abrir lá no VirusTotal, você vê, nesse caso aqui 48 engines detectavam esse arquivo como código malicioso. A gente tem também, para os nossos clientes, né, embora a gente não utilize o Sandbox como detecção, eu tenho o Sandbox a nível de relatório, de evidência. Então eu consigo, na verdade, dar uma evidência para o meu cliente, né, por que esse arquivo foi identificado como um arquivo malicioso. Né? Então eu tenho toda a execução de um Sandbox. O que eu vou falar mais especificamente hoje? No Optics. O Optics, o que é? É a nossa plataforma de Enterprise Detect Response. Tá? O que é o Enterprise Detect Response? É uma camada adicional ao antivírus. Tá? Por que a gente precisa dela? Porque, como o Marcelo comentou, a gente não é bala de prata, né? Então, eu não garanto 100%. A minha taxa de detecção, já testada, por exemplo, pelo NSS Labs, está acima de 99%. Só que alguma coisa pode passar. Então, o Optics ele é uma camada adicional de proteção que ele permite identificar comportamentos maliciosos na máquina. E ele pode tomar ações, inclusive ações de resposta. Então é isso que a gente vai testar hoje. Então só para mostrar aqui para vocês, eu tenho duas máquinas. Essa máquina é uma máquina que a gente vai fazer um teste usando o Optics para fazer compliance de política. O que é fazer compliance de política? Ele vai verificar se existe algum software pirata que está sendo executado na máquina, e ele vai detectar e ele vai automaticamente desinstalar esse software. Então isso eu vou mostrar para vocês com essa máquina. E a outra máquina é uma máquina onde, na verdade, eu tenho uma planilha
onde aqui eu tenho uma série de códigos maliciosos que eu vou executar nessa máquina. E aí a gente vai olhar os logs de detecção no Optics. Então aqui o que acontece? Eu tenho uma planilhazinha que ela tem, isso daqui na verdade é um aplicativo que a gente usa para testar. Ele vai executar um script malicioso em PowerShell. Tá? O PowerShell é uma ferramenta muito utilizada para administração e é muito utilizada para os hackers também, para executar comandos maliciosos na máquina, né? Então eu vou executar aqui. Quando a gente executar esse script malicioso, a gente vai ter uma série de detecções do Optics. Tá? Isso daqui, o que ele está fazendo? Ele está mandando essa evidência forense para o cloud. Tá? Vamos dar uma olhadinha no cloud lá, o que ele detectou? Então aqui eu tenho os eventos que foram gerados a partir do momento que eu executei aquele código malicioso. Quando eu dou uma olhada nesses eventos, o que eu tenho aqui? Eu tenho toda a evidência, então na verdade foi o quê? Foi um arquivo Excel que tem uma macro que chamou um PowerShell, né? E esse PowerShell ele executou um código malicioso. E eu consigo ver, inclusive, o que a gente chama de gráfico causa-raiz. O que é um gráfico causa-raiz? O gráfico causa-raiz, na verdade, ele é toda a evidência forense dos eventos que ocorreram nessa máquina. Então eu tenho aqui o Excel, abriu uma planilha, depois ele executou aqui o PowerShell e eu tenho todos os dados dessa execução, né, nessa análise forense que eu tenho aqui. Então eu tenho todos os... Aqui eu tenho o script que executou na máquina. Para que serve isso? Isso serve, gente, para a gente fazer o que a gente chama de IOC Hunting. O que é o IOC Hunting? É o seguinte, vamos supor que eu identifiquei que uma máquina foi afetada por uma determinada ameaça. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma caça em toda a minha rede para ver se essa ameaça está presente em alguma outra máquina. A partir do momento que essa ameaça estiver presente, eu posso, por exemplo, quarentenar essa máquina. Tá? Isso é uma das coisas que eu consigo fazer. E eu consigo também configurar ações automáticas, né? Então, só rapidamente, só mostrando para vocês aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou alterar a ação do Optics para que ele tome uma resposta a partir desse incidente que a gente detectou. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar ele fazer um logoff e terminar os processos maliciosos da máquina. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou salvar isso aqui. Mandar a política para lá. Tá? Então, na verdade, o que eu fiz? Eu configurei a ferramenta para que, além de detectar, de me dar visibilidade, ele tome respostas. Ele tome uma ação contra aquela ameaça que está ocorrendo. Tá? O que eu vou fazer? Vamos voltar lá para a máquina. Certo? Deixa eu só garantir que a política foi aplicada. Ok. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai executar novamente esse código malicioso na máquina. Se eu não tiver nenhum probleminha de internet aqui, que eu espero que não, né, ele já deve ter pego a política. Vamos ver. Eu executei, olha o que está acontecendo agora. Ele interrompeu o processo, ele matou todo o process tree, ou seja, todo o código malicioso que estava executando, todas as tarefas, e ele fez um logoff do usuário. Então, por exemplo, se é um hacker que remotamente está atacando a máquina de vocês, e vocês têm o Optics, a hora que ele detecta a ação maliciosa, ele derruba o hacker e ele derruba a sessão do hacker. Tá? Então ele é uma ferramenta de resposta. Tá? Beleza? Bom, agora a gente vai para a segunda demo. Na segunda demo de hoje, o que eu tenho aqui? Eu tenho a maquininha, essa aqui é uma demo de compliance. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou instalar um código pirata nessa máquina. Tá? O que é o código pirata? O código pirata é um WinRAR não autorizado. Tá? A empresa não permite o uso desse WinRAR shareware dentro da rede. Isso para eles é um código pirata porque não tem licença. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou instalar o WinRAR pirata. Imagina que eu sou um usuário que eu baixei da internet. Então eu vou instalar esse WinRAR pirata.
Acabei de instalar ele, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou executar esse WinRAR pirata na máquina. Quando eu executo o WinRAR pirata, ele já não deixou o WinRAR executar. Não sei se vocês viram aqui, ó, mas ele não deixou o WinRAR executar, ele não abriu, né? E o que ele está fazendo? Ele está desinstalando o WinRAR. Se eu chegar aqui, ó, e ir no link lá do WinRAR, que havia sido instalado, e a gente tentar executar, eu já tenho uma mensagem dizendo que aquele atalho já não está mais presente, ou seja, a aplicação foi desinstalada. Então, ele não deixou o WinRAR executar e ele desinstalou o WinRAR. Então, isso aqui é um exemplo de um caso de uso para policy compliance de software. Tá? Então, e eu tenho tudo isso na console, né? Se a gente for olhar na console do Optics, eu tenho toda a informação, então, que foi detectado, no caso, o WinRAR. Tá? Deixa eu só abrir aqui. Então, eu tenho aqui, ó, eu detectei que o WinRAR foi executado, né? E aí eu tomei uma ação de resposta para desinstalar esse WinRAR. Tá? Então esse é um segundo caso de uso do Optics. Pode falar. Eu pergunto se de repente nessa situação, né, instalou o WinRAR, né, mas por algum motivo ele sabe que tem essa política, ele desinstala e tira o cabo de rede. Tá. A conexão. Fica alguma pendência que na próxima vez quando ele se conectar, ele vai ter algum acesso posterior, algum evento? Você não precisa do cloud. Na verdade, a inteligência é local no agente. Se a máquina estiver desconectada, ele vai desinstalar da mesma maneira. Então a ação não vem da... Não vem. Na verdade, o log só que vai para a console da detecção. Mas ele trabalha independente da conexão de rede. Tá? Legal? Bom, pessoal, então aqui está justamente a detecção do WinRAR que eu falei para vocês. O que a gente vai fazer agora? Agora que a gente já viu as duas demos de Optics, a gente vai falar de um produto novo, que é um produto na área de identidade. Quando a gente fala na área de identidade, a gente está falando basicamente de um novo mercado para a Cylance. A Cylance ela vem já praticamente há uns 2 anos, começando a desenvolver novas soluções para a aplicação da inteligência artificial. É lógico, aplicações no mercado de segurança. A gente com o Identity, que é um produto que a gente está lançando aí, esse ano, o que vocês vão ver aqui é um pré-produto, a gente vai trabalhar num mercado que eu diria que é o mercado de autenticação contínua. O que é o mercado de autenticação contínua? É um mercado onde, na verdade, eu quero garantir que sou mesmo eu, Alexandre, que estou usando essa máquina. Se eu, por acaso, sair, fui no banheiro, fui fazer alguma outra coisa, e alguém começar a usar essa máquina, o sistema tem que ser capaz de identificar que não sou eu que estou usando essa máquina. Se alguém, por outro lado, se tiver um malware aqui que está instalado nessa máquina, no meu usuário, porque eu cliquei em algum link e infectei a máquina, eu quero garantir que o sistema consiga identificar que é um malware que está agindo naquela máquina e não o Alexandre. Tá? Então é um processo de autenticação contínua. Qual que é a grande diferença desse sistema com os sistemas tradicionais de user behavior? Né? Existem alguns sistemas de user behavior que têm essa ideia. A ideia é que é o seguinte, o aprendizado que é feito da maneira como que o Alexandre usa essa máquina, esse aprendizado é local. Existe um modelo de inteligência artificial que está executando na máquina, que ele aprende o meu modo de trabalhar, ou seja, as aplicações que normalmente eu utilizo, ele aprende a minha biometria de teclado, como eu digito na máquina, e ele aprende a biometria do mouse, como eu utilizo o mouse na máquina. Então, na verdade, isso daí leva mais ou menos uns 8 dias para ele aprender. A partir do momento que ele aprende, ele consegue identificar um comportamento malicioso. Ou seja, alguém que não seja o Alexandre tentando se fazer passar pelo Alexandre. Por quê? Existem 3 grandes problemas na internet hoje. Primeiro, questão de malware, questão de ataques, que todo mundo vivencia aqui. Segundo, negação de serviço. Denial of service. Isso é uma área que a Cylance está pensando em lançar alguma coisa mais para frente nessa área também. O terceiro é a identidade. Como é que você garante que a pessoa que está lá do outro lado é ela mesma? Né? É um problema sério que existe hoje na internet. Então, vem desse programa para o Santander. Eu sou testemunha. porque ele quer garantir que é o usuário mesmo que está lá na outra ponta, né? E não é um malware que está rodando, né? Eu quero que ele prove quem é que usou a máquina e inseriu o equipamento e não foi autorizado. Exatamente. Então você
pode ir lá e vender no Santander. Existem milhares de casos de uso, mas eu vou dar um exemplo para vocês que a gente já escutou no mercado quando a gente começou a apresentar esse produto. Hoje, qual é um dos grandes problemas das operadoras de TV a cabo, operadora de telefonia celular? Qual que é um dos maiores problemas que elas têm hoje? Vamos começar a distribuir livro aí, vamos pegar um livro aqui. Pega um livro ali atrás. Só o Marcelo distribui livro. Distribui em geral, ó, tem 2 só, hein? Agora O maior problema que as operadoras têm hoje em dia é fraude, e a fraude ocorre dentro. Né? Eu tive numa grande operadora de TV a cabo que ele falou, o meu concorrente não é a empresa X, é a NetGato. Entendeu? Então, o que acontece? Gente de dentro, ou às vezes o cara de dentro do call center, ele acessa o sistema, muitas vezes usando a conta de um terceiro, porque ele não quer tomar a culpa. O Né? telefone é identificado com o ID do Santander. É identificado com o ID do Santander, todos os dados seus são transparentes, usam a senha master, a senha pessoal, e insere dados naquele sistema. Aí você é culpado porque você só deu o ID numa história da conversa. Quer dizer, todo o passado não tem nada a ver de segurança. Né? Tá. Alexandre, o Reinaldo merece um livro que ele indicou. Não, com certeza. Já ganhou, já. Já ganhou. É isso aí. É isso aí. Meu amigo, é do Santander, ele vai te ajudar. Fala comigo. Ô Reinaldo, eu acho que assim, ó, a ala aqui pendura, é Bolsonaro. A ala é Bolsonaro. Ô Reinaldo, eu sei que você não tá mais nativa, mas assim, comercial a gente tá contratando lá. Você tá prospectando. Nunca perde a majestade. Mas, basicamente, hoje isso é uma grande demanda no mercado. Como garantir que a pessoa que está atrás do computador é ela mesma, não é outra pessoa, né? Fazendo-se passar por ela. Né? Então é aí que o Stuart, que é o fundador da Cylance, ele praticamente ele foi o idealizador desse produto, tá? Do Persona. Tá? Então vamos fazer uma demozinha do Persona para ficar mais interativo aqui. Eu até poderia fazer aqui local, mas eu gravei um vídeo, porque o Persona hoje ele depende muito, esse pré-produto, ele depende muito de uma boa comunicação estável com a internet. Tá? E hoje aqui no restaurante a gente tem uma comunicação mais ou menos. Então para não estragar a demo, eu vou usar um videozinho para vocês entenderem o conceito. Tá? Primeira coisa, antes de começar, é o seguinte. Isso aqui foi treinado por 8 dias. Tá? Eu usei 8 dias para treinar esse modelo matemático. Aqui, nesse canto, a gente tem os modelos que foram treinados e os índices de, como é que se diz? De certeza que ele tem, que o modelo tem, que sou eu mesmo que estou utilizando. Então, ó, eu tenho um modelo que foi utilizado para verificar tráfego de rede. Eu tenho um modelo de conduta de aplicação, ou seja, as aplicações que o Alexandre normalmente utiliza foram utilizadas para treinar o modelo. Tá? Então eu tenho um modelo de conduta, eu tenho um modelo do mouse, que é a maneira que eu utilizo o mouse, tenho um modelo de teclado e tenho um modelo do padrão de logon também. Né? Se o cara errar muitas vezes o logon, esse tipo de coisa, ele também mexe no modelo. Tá? As aplicações da direita foram as aplicações que eu utilizei para treinar o modelo. Então o modelo matemático sabe que eu utilizo normalmente essas aplicações da direita. Tá? As aplicações que estão acima são aplicações que não foram utilizadas para treinar o modelo. Ou seja, se é um usuário, um terceiro que está usando a minha máquina, que começa a usar aplicações que normalmente eu não utilizo, eu vou acabar abaixando o nível de confiança. Tá? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Eu vou começar a usar então as aplicações da direita,
que são as aplicações que treinaram o modelo. Vocês podem ver que os indicadores, eles não baixam, tá? Eles vão até subir um pouquinho, porque eu estou, na verdade, abrindo aplicações que foram aplicações utilizadas para o treinamento do modelo, né? Então, o modelo sabe que sou eu que estou usando a máquina, tá? Vou abrir o Chrome aqui também, né? Acessar aqui o wall, né? Vocês estão vendo ali que os indicadores não estão baixando, tá? Então, tá tudo ok, porque ele está identificando, eu continuo com o nível 100 de confiança. O que eu vou fazer? Eu vou começar a digitar na maneira que normalmente eu digito. Isso daqui é meu padrão de digitação. Vocês vão ver que o teclado ele vai ficar aqui acima de 0,8. Ó. Ele não baixa, ele não está baixando. Tá? Então, eu estou digitando, ele está mantendo o nível de confiança do teclado num nível alto. Tá? Eu digitei um monte de coisa errada aqui quando eu gravei o vídeo, mas a ideia é que ele pegue o meu padrão de digitação. Então é isso que ele está fazendo aí. Então tá funcionando normalmente. A minha conduta está alta, né? A conduta 0,4 é uma conduta alta. O teclado aí acima de 0,7 também é alto. E o mouse também está ok, é o meu padrão. Então eu tenho a garantia que é o Alexandre que está usando, eu tenho nível de confiança 100. O que eu estou fazendo agora? Eu estou abrindo aplicações que não foram utilizadas durante o treinamento do modelo. Tá? Quando eu começo a usar aplicativos que não foram utilizados, o nível de conduta cai. Ó. Vocês podem ver que o nível de conduta caiu para 0. O score já caiu para 87. Ou seja, já tem alguma coisa errada. Né? O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a digitar num padrão diferente do meu padrão de digitação. Eu vou começar a digitar muito mais devagar, né, do que o meu padrão normal de digitação. É lógico que esse modelo de teclado, ele vai... Cada vez ele vai ficar mais preciso, né? Mas aqui para essa demo eu tô forçando mesmo que o teclado baixe. Ó. O teclado está em 0,48, tá baixando ainda mais, ó, 0,43, tá? 0,26, tá? Então ele está dizendo, olha, não é mais o Alexandre que está nessa máquina, ó, porque o indicador de teclado já baixou muito, ó, tá? Ó, ele baixou para 74, deslogou o usuário. Ou seja, ele identificou que o padrão de uso de aplicação é diferente e que digitou de uma maneira diferente. O que ele vai pedir segundo fator de autenticação? Eu preciso ter um Google Authenticator aqui para validar para eu poder entrar de novo. Eu preciso ter um segundo fator de autenticação no celular. Tá? Validei, coloquei o usuário, entrei de novo na máquina, ele voltou a 100 porque eu usei um segundo fator de autenticação. Tá, então ele voltou a 100. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou simular um hacker. Tá? Eu vou começar a executar alguns comandos na máquina que foram comandos que não foram utilizados no treinamento do modelo. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um hostname primeiro para ver a máquina, porque às vezes o cara está atacando a máquina, ele precisa saber que máquina que é, né? Ou às vezes que usuário que está lá. Eu dei um hostname, vou dar um ARP-A aqui para ver as conexões de rede da máquina. Vocês vão começar a ver que o indicador ali já começa a baixar, né? E eu vou executar um PSExec, que é uma ferramenta usada para você executar remotamente um comando numa outra máquina. Quando eu executei, ele identificou que aquela atividade é uma atividade maliciosa, aquelas aplicações são aplicações que não foram usadas para treinar o modelo e deslogou o usuário. Tá? Isso daqui não é antivírus, isso aqui é um outro mercado. A Cylance começa a entrar na área de identity, de identidade. Existem milhares de aplicações para esse tipo de solução. Tá? É um produto novo, é um produto extremamente disruptivo. Por quê? Não existe nenhuma solução como essa no mercado. Quando o Cylance criou o Cylance Protect, que foi o primeiro antivírus usando inteligência artificial em 2014, a primeira versão do produto em 2014, a gente foi uma empresa inovadora que criou algo no mercado que mudou a indústria. Hoje a indústria toda está falando em inteligência artificial em proteção de endpoint. Aqui a gente está criando algo novo que não existe no mercado, que talvez crie uma demanda por um novo mercado de inteligência artificial na área de gestão de identidades. Tá? Bom, pessoal, então era isso. Acho que passei um pouquinho mais do tempo, né? Mas se vocês têm alguma dúvida aí, algum comentário, não sei se a gente tem um tempinho antes de passar para os nossos amigos. Hã? Esse aqui é o Persona, Cylance Persona. Tá. Esse aí é para cada usuário que loga. Cada usuário que loga. É muito importante essa pergunta. O que acontece?
A partir do momento que você cria o teu perfil de uso, né, que ele aprende, que ele cria o modelo, esse modelo ele sobe para a nuvem. Então, o que acontece? Se você logar numa outra máquina com o teu usuário, ele vai baixar o modelo para a tua máquina. Então, ele sabe que é você que está usando uma outra máquina. Ele não está travado na máquina, ele está travado na pessoa, no usuário. Tá? Legal, gente? A sua mulher vai querer dar uma olhada nas fotos. Vai pegar, com certeza vai pegar. Merece o livro, Deixa eu pegar aqui o livro. Aqui o livro, ali. Esse merece o livro. Merece o livro, perdão. Não, ele merece. Hã? Ele que nem Não, mas ele não conta. Outro. Quem quer? Pega ele. Bom, legal, gente. Então, eu agradeço aí e a gente...